Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos felizes que você está aqui mais uma vez com o nosso podcast, nosso Pod Cristão. E hoje nós estamos iniciando um novo trimestre. Nós estamos chegando no 4º trimestre da lição dos jovens com o título Sucessor. Se você não tem a nossa lição, você vai ter como estar acompanhando na Bíblia, porque o nosso texto-chave hoje é Gênesis 15. Então você pode deixar a sua Bíblia aberta que daqui a pouco nós iremos iniciar a nossa lição. Mas, primeiramente, né, hoje eu estou meio tenso, né, porque tem pessoas boas aqui, né, maravilhosas ao meu lado aqui. A Elisângela é uma delas. Ela é a nossa distrital jovem. Então, nós estamos aqui com o peso dos jovens aqui, né? Distrital jovem, é isso? Não me rebaixa, não. Não, é regional jovem. Distrital jovem é o Jean. Ela é a nossa regional jovem da 1B, da região 1B aqui, da APO, da Associação Paulista Oeste. E ela está aqui hoje como co-host para nos ajudar aqui na nossa lição. Que chique! Não sei nem pronunciar essa minha função, muito chique. Boa noite, galera. Estamos nós noite, mas você provavelmente vai assistir aí no sábado pela manhã ou qualquer dia da semana, enfim. Está nos acompanhando aí. Muito obrigada, viu, pela presença, por me convidar, na verdade, né? Claro, é. E nós estamos com mais convidados aqui. Com certeza. Hoje estamos em peso e, assim, é muito especial. Nós estamos com a nossa família pastoral do Ministério Jovem da APO. Ótima! Isso mesmo, nosso querido pastor Richard já falou aqui para nós que é um cara o quê? Viajado. Nacionalmente. Viajar ou não? Viajar. Ele já trabalhou, né? A família pastoral já esteve no Paraná, em São Paulo, no Mato Grosso, no Distrito Federal, no Tocantins, São José do Rio Preto e por aí vai. Tem 2 filhas lindas, maravilhosas. Então, pastor, muito obrigado pela sua presença. E está acompanhado da sua linda esposa maravilhosa, Débora. Hoje a Débora está com a função de secretária do Ministerial e o evangelismo da APO. Isso mesmo. Maravilhoso. Estamos lançando carreira da Débora aí palestrante, hein? Então, entre em contato. Nós estamos aqui, Vai dar tudo certo, viu, Débora? 2026 promete, maravilhoso, gente. Convide ela para a sua igreja para pregar aí, é sensacional. E é isso, Jonas. Pastor, sejam bem-vindos. Casal pastoral, sejam bem-vindos. Obrigada. Muito assunto bom para tocar aí, né? A lição está maravilhosa. Maravilhosa. Sensacional. E assim, é um puxãozinho de orelha que a lição gente. Sempre, né? Sempre aquele ganchinho básico, né? Pra gente ficar esperto. Vamos dizer, fique esperto. Queria também dizer para vocês, se vocês quiserem dar um oi pro pessoal que está nos assistindo, pastor Débora, se a gente esqueceu alguma coisa, né, no currículo de vocês Não, pode falar aí pra gente também. O pessoal até fica, às vezes, preocupado, né, de fazer essa apresentação e tal. Eu falo assim, eu nem me apresento quando chego. Eu chego nas igrejas, o povo vai descobrir que eu sou pastor quando alguém sobe lá na frente e me coloca lá na frente. Chega quietinho. Tudo bem, meu nome é Richard e tal, só que chego quietinho, fico na minha, né? Mas é uma bênção estar aqui com vocês, né? Privilégio a gente ter a oportunidade de estudar a lição juntos, começando esse trimestre, muito legal, esse trimestre vai ser bênção, eu espero que a galera tenha a oportunidade não só de ouvir o podcast, embora a Bíblia diz que é bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve. Então, aqui tem um terceiro, né? Aquele que lê, que ouve, que assiste. É mesmo. Né? Então, um privilégio estar aqui para a gente estudar juntos aí a nossa lição da Escola Sabatina Jovem. Isso. A lição começou muito bem, né, gente? Sim. Um convite especial, a gente ficou feliz, obrigado pela oportunidade, né, da gente estar aqui. E a lição foi bem provocativa, eu achei, provocou reflexões assim muito profundas e eu acho que ao longo dessa conversa a gente vai desfrutar isso aí, né? Mas estou muito feliz de estar com vocês também. Muito bem. E antes, claro, da gente iniciar, não poderia deixar de falar, aproveitar que o pastor está aqui, a gente anunciar o Maranata São Paulo, que nós vamos ter, né, no NASP Engenheiro Coelho, que fica ali próximo de Arthur Nogueira, ali, né? Qual mais é a próxima cidade próxima ali? Engenheiro Coelho, na verdade. O NASP fica em Engenheiro, mas é próximo ali, Arthur Nogueira, 50 km de Campinas. Isso. Limeira, tá do ladinho. Vamos ter um evento lá de 6 mil jovens. 6 mil que jovens. Vai ser uma bênção, estamos felizes. E o pastor tá até com a camiseta promocional. Tô aqui, aí, aqui, tá comigo aqui, a minha camiseta. Se você não consegue ver esse verdinho aqui, ó, bem pequenininho, é a logo do Maranata SP. Vai ser bênção demais. A Elisângela já tá inscrita, tá? Eu também tô inscrito já. Também já? Já tô inscrito Jonas já também.
O Jean, nosso distrital, tá inscrito também. Estamos inscritos Show, também. aí, ó. Ó, vou aproveitar aqui para a região B, né? Se nós conseguirmos fechar o ônibus vai sair daqui, cara. O ônibus sai daqui. Legal. Sensacional. Falta pouquinho pra gente. Sai de Barretos, sai de fechar. Barretos. E fiz a inscrição com ônibus pago também. Aí sim. Ah, garoto. Ó, Essa- dia 6 agora, abre as inscrições novamente. Isso, o segundo A gente está lote. começando a lição aqui e já vai abrir na sequência, né, as Isso. inscrições do segundo lote. Então, você não fez, ficou lá, depois ficou pensando, remoendo. Nossa, será que vai ter no segundo lote? Tem. Venha que Aproveite. tem, não perca essa oportunidade. É isso aí. Facilidades, né, galera? Parcelas aí. Pedir para a suaves. Débora fazer a nossa oração inicial. Oremos. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade tão preciosa de nos reunirmos como amigos, como irmãos, para estudarmos a sua palavra. Pedimos a presença do teu Santo Espírito conosco, com todos aqueles que estão nos acompanhando, estudando em qualquer momento, em qualquer dia, em qualquer lugar. Por favor, Senhor, nos ajude a compreender a sua vontade através da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Então vamos lá. Se você não pegou sua lição, pegue a sua lição. Se você não tem a lição da Escola Sabatina dos Jovens, a sua oportunidade é ir na Igreja Adventista e alguém vai fornecer para você ou vai te auxiliar. Se você não conseguir também, você pode entrar no site da CPB, que é a Casa Publicadora Brasileira, e comprar a sua lição. Você pode fazer assinatura de 1 ano, que não sai muito caro, ou você pode ir comprando ela avulsa também, ou você pode ter no digital, como eu tenho, para mim é mais fácil, né? As meninas aqui gostam de escrever, eu e o pastor aqui, nós gostamos do digital, para nós ficamos mais fáceis, né, pastor? Então, você pode adquirir, mas se você não tem a lição por enquanto, acompanhe com a gente aí em Gênesis 15, nós vamos comentar um pouco sobre Abrão, que depois virou Abraão, então nós vamos entender um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais sobre isso. Nós temos a nossa tirinha aí na tela, para que vocês possam ver, que nós temos a questão inicial, que é promessas da aliança. Aí nós temos nessas 3 tirinhas uma conversa, onde diz assim: aos 75 anos, Deus diz a ele, saia da sua terra e vá para a terra que lhe mostrarei. Aos 99 anos, você será pai de uma grande nação, e o filho será de Sara. Aos 120 anos, sacrifique Isaque. Não parece tudo muito estranho? E aí tem aquela frase que nós estamos utilizando hoje no nosso cotidiano, né? Não sufoca o artista, né? Não sufoca o artista. Não sufoca o artista. E o que nos remete, né? É interessante o contexto de Gênesis 15, que conta um pouco sobre a questão de Abraão ali, né? Da promessa. E a gente pensar, né? Que Deus trabalha de uma forma que a gente não entende, né? 75 anos, consideravelmente naquele período, não era uma idade muito avançada. Mas vamos colocar no nosso cotidiano hoje, que nós temos aí 60 anos. E aí Deus fala para você, agora você vai sair da sua casa, vai para uma terra que você não conhece ninguém, e ali eu vou te fazer uma promessa e você vai ter. E daqui 10, 15 anos você vai ter um filho, e esse filho vai ser o filho da promessa. A chance de você acreditar é bem pequena, né? A gente for parar para pensar. E entender que Abrão, né, depois ele veio Abraão, ele entender isso, compreender e ir à frente, né, é uma situação muito interessante, porque é difícil da gente acreditar numa situação dessa. O pastor é acostumado também, né, porque o pastor ele sai cada 4 anos, vai para algum lugar, né, desconhecido, onde tem que conhecer pessoas novas, então tá sempre nessa parte do ministério. Mas tem sempre alguém me esperando lá. É. Não é igual a Abraão. Abraão saiu, não tinha ninguém esperando o cara. Nem sabia onde que ele ia. Exatamente. Eu acho que a parte mais difícil não é acreditar, é topar. É topar. Porque vai saber como vai ser, entendeu? Então, acreditar que Deus pode fazer, acho que Abraão com certeza acreditava, né? Exatamente. Mas o quanto ele estava disposto a entrar nessa aventura, a viver essa jornada, né? Exatamente. Agora, não, vai lá, Visão, vai lá. Ao vivo é assim mesmo, bora ver. Eu assim, que a gente já entra até na frase das novas fronteiras, né? Aham. Desconhecido. E a gente já parte ali pro domingo, mas pode concluir, pastor. Não, só para a questão, né? Eu achei interessante, essa lição, ela é continuidade da anterior. Sim. Nós estudamos Êxodo, né? Isso. Ali Moisés, com ali. Moisés. E aí agora a gente entra e o sucessor é Josué. Sim. Mas por que começa com Abraão?
Porque nós precisamos entender como foi o início da promessa, É né? isso aí. E A é promessa muito foi interessante. feita na época de Abraão. Isso. E aí, eu gostei disso aqui, gente, porque 400 anos depois a promessa se cumpriu. Entendeu? E aí fica pensando assim, por que Abraão é o pai da fé, afinal de contas, né? 400 anos. Ele esperou na vida dele toda a promessa dele. Sim. E foi na época dele que a terra foi prometida. E aí depois você tem um Josué da vida que esperou 40. O dízimo do que a promessa foi feita. 40 anos. E às vezes nós, né, os jovens, né, a gente não espera 30 dias para o resultado do vestibular. Nem 2 dias. Uma semana para o resultado de um emprego, Nem 2 né? dias. Eu não quero esperar 2 minutos Não, na frente gente. do caixa eletrônico para sair o dinheiro, meu filho. É. Quem dirá? A gente está nesse mundo muito imediatista, né? E a gente para pensar, poxa vida, cadê nossa paciência, né? Cadê Isso aí. nossa fé? Nossa fé. E a gente vai justamente disso. Então, depois de 40 anos cansativos daquela caminhada ali pelo deserto, então Israel de fato chega então para receber a sua herança, né? Que incrível isso, que especial. Pastor, assim, deixa abaixo, assim, só entre nós. Mas você acha que o povo não tinha que alguma coisa ali para se renovar nesse caminho? Porque 40 anos, muita gente nasceu, muita gente morreu, Uhum. né? Tanto é que a promessa era de Abraão muito tempo atrás, e aí agora virou Josué. Aham. Será que a galerinha tinha que ser renovada ali nesse meio tempo ali? Olha, não só tinha, mas foi, né? Foi renovado. E é interessante, gente, como esse povo pôde se perder nessa caminhada? Como é que eles conseguiram se perder nessa caminhada vendo tanta coisa como eles viram? E não só isso, o fato de eles estarem perdidos ali nesses 40 anos foi a causa dos 40 anos. Não era para ter sido, a gente viu isso no Êxodo. Uhum. Entendeu? Mas a galera, né, se perdeu no negócio. Gente, era um milagre, não era só o milagre diário do maná, era o milagre da roupa que não se gastava, da sandália que não se gastava, e toda aquela questão da presença de Deus. E eles se perderam. E tanto que se perderam definitivamente. Ninguém passou do Jordão, passaram 2 famílias. A família de Josué e Caleb, entendeu? Que estavam nessa ocasião, e os descendentes daqueles que saíram do Egito, que agora vão possuir a terra, né? Então, veja, renovou. Então tem muita gente que nasceu nesse caminho e aí chegou na fronteira e agora vem a decisão. E aí? Fala logo no primeiro estrofe. Eles precisavam fazer uma escolha. Estavam prontos para seguir em frente pela fé, enfrentar os gigantes e entrar num território totalmente desconhecidos? Será? Porque a galerinha que estava ali agora recebendo talvez a herança é uma galerinha nova. Uhum. E engraçado talvez seria a palavra ideal, mas é interessante ver que hoje nós estamos assistindo toda essa promessa, porque a gente está tudo escrito, eles estavam vivendo, hoje a gente vê a história, né? E a gente de alguma forma também está nessa peregrinação. Uhum. E aí vem, quantos de nós vamos chegar lá na fronteira e tomar a decisão? Então, assim, eu gosto muito de fazer essa reflexão. Então, você de casa também, faça a reflexão. O que eu estou fazendo hoje no meu dia a dia? Cadê os milagres que Deus está fazendo e eu não estou percebendo, né? É muito interessante isso aí. Deus é um Deus de planejamento. É isso aí. Deus de planejamento. Então, lá no Jardim do Éden, ele já havia, então, revelado o seu plano para salvar a humanidade e por meio de um libertador que esmagaria, então, ali a cabeça da serpente. Deus é um Deus de planejamento. Não é por acaso, né, Débora? Não. E sabe o que eu acho muito interessante? Essa perspectiva que a lição nos ajuda a ter é uma perspectiva de que não é só sobre a vida de Abraão, não é só sobre a vida de Josué. Todos fazemos parte de um grande plano que começa lá no Éden, porque ele já apresenta lá o plano da redenção e que todos nós estamos envolvidos nesse grande plano, naquilo que Deus está fazendo. A gente às vezes está focado muito na nossa vida, né? No tempo que eu espero, no quanto foi difícil para mim, no quanto é difícil para Abraão. Mas o que Deus está mostrando aqui, gente, o que eu estou fazendo é muito grande. E vocês estão tendo o privilégio de fazer parte disso. Então se acalmem, controlem os ânimos e a ansiedade, vai dar tudo certo, vou levá-los para a terra prometida. Exatamente. E aqui, mas o plano de Deus não era apenas
incluir Abraão na linhagem do Messias. Era muito mais que isso. Débora, é muito mais que isso, como você acabou de dizer para nós, né? Essa aliança também envolvia ali um território e uma região fértil. E ali estava ali, então, ficava situado entre 3 continentes: África, Ásia e Europa. Então, a história de Abraão foi lançada sobre a luz o livro ali de Josué, que mostra, então, aprender a entregar tudo e confiar por completo. Será que a gente hoje confia por completo? Quando eu leio isso aqui, eu falo assim, meu Deus do céu, tá difícil. Como que faz a nossa vida, né? A gente não confia por completo. E Josué e o povo ali de Israel, então, conseguiu, então, a vitória sobre Canaã, né? A conquista, né? E hoje, pastor, como nós estamos? É isso aí, é aquele negócio, é um leão por dia que o cristão mata hoje, né? Você tem suas lutas constantes. A grande questão é saber se você está na direção da sua vida ou se é Deus que está na direção da sua vida. Então, autoconfiança, ela é importante dentro de limites muito claros. Então, por exemplo, por que Moisés não entrou? Tá certo, Moisés conquistou algo mais, Moisés conquistou a eternidade. Ele não entrou na Canaã terrestre, mas teve a oportunidade de viver e tem tido a oportunidade de viver na Canaã celestial. A gente acredita nisso, até pela própria episódio em que ele aparece para Jesus lá no Evangelho, mostra a transfiguração. Mas o fato é que Moisés teve autoconfiança demais, talvez esqueceu de algumas coisas, bateu na rocha. Então, autoconfiança é uma coisa que tem que ser limitada. Se a gente confia que pode conquistar algumas coisas, é interessante, você pode, entendeu? Desculpa. Pode até você... É aquela questão da vontade. Eu tenho vontade, eu quero conquistar isso, mas eu preciso entender de onde vem a força. Como é que eu vou chegar lá, afinal de contas? Então, essa é a necessidade de saber, de entender que Deus está guiando o processo de conquista. Entendeu? E esse processo de conquista não é puramente algo centrado em você. Esse processo de conquista é onde? É um lugar onde ele te salva e te usa para salvar outros. E é aí que o negócio, é aí que a coisa fica grande. Essa visão muda tudo. Muda tudo. Exatamente. Entendeu? É interessante a gente pensar assim, pensando em herança, né? Então, muitos ali eram filhos daqueles que receberam essa promessa. Sim. Então, é muito bonito hoje em dia você falar assim, o Deus do meu avô, o Deus do meu pai, é bonito de ver, mas isso não salva. Não. Isso não salva. Então, e o meu Deus? E o Deus que eu sirvo? Deus não né? tem neto. Né? Exatamente. E a gente vê nesse mundo que nós estamos vivendo aí, inclusive muito mais próximo da juventude, cara, é você por você. Não tem como você falar assim, não, porque o Deus, o meu pai... Não, com certeza o Deus, o seu pai vai salvar, mas e a sua fé? Está fortalecida aonde? Só na confiança do Deus, o meu pai, assim, porque é o Deus, o meu pai já fez a obra, meu pai já trabalhou tantos anos, meu pai já fez... Não, e a minha parte? E o meu discipulado, né? E a minha missão? Né? A gente joga sempre para nós. Isso não foi o erro dos judeus? E Eles não falavam de Abraão, Isaac e Jacó? Exato. E eles, afinal Mas de contas? falharam miseravelmente em transmitir para os filhos. Pois é, Abraão, Isaac e Jacó, muito bem, fizeram a parte deles, né? Tiveram suas falhas? A gente, claramente a gente vê tudo. Abraão, Isaac vai e repete os mesmos erros do pai, inclusive, né? Vem Jacó, né, vai lá e trai a confiança do próprio pai ali, mente pro pai. Tá, mas eles venceram, avançaram, venceram. Aí os judeus chegaram, não, a gente vence por causa de Abraão, Isaac e Jacó. E Jesus deixa muito claro, isso não adianta nada para vocês. Abraão, Isaac e Jacó fizeram a parte deles, e agora, e a de vocês? Afinal de contas. Eu gosto de imaginar que aqueles que tiveram fé em entrar em Canaã, entraram. Então, foi a minoria. Né? Então, aqueles que falam assim, não, nós chegamos até aqui, vamos lá, Deus está conosco, vamos para frente, vamos para cima. E foi a minoria que entrou. Então, eu gosto de ter esse pensamento aí. Vamos lá, vamos dar continuidade, vocês falam muito bem, viu? A gente fica feliz. Ô, Jonas, você tá espectador hoje, Jonas. Porque hoje eu sou telespectador, sou eu hoje, tá tudo certo. Vamos lá, pastor, falar sobre a aliança de Abraão, o pessoal entender em casa. A aliança é um assunto muito complexo, mas geralmente ele compreende algumas coisas. A aliança, ela tem, primeiro, aquele que propõe a aliança, uma pessoa que propõe e uma pessoa que aceita. Né? Dentro de uma aliança existem aspectos que devem ser respeitados
E se eles forem respeitados, existe uma recompensa. Isso foi feito para Abraão. Né? Deus prometeu algumas coisas, né? E isso ia ficar claro. Abraão, se ele vivesse aquela realidade, isso ia se tornar realidade. Né? O aspecto mais específico na questão pessoal de Abraão não era algo que Deus sabia que ia dar a eles muitos anos depois. A gente acabou de falar, foram 400 anos depois. Abraão não estava mais ali. Né? Então, o aspecto mais pessoal da aliança com Abraão era uma promessa pessoal que ele faz a Abraão. Ele diz assim, olha, por meio de você eu farei uma grande nação. Né? Por meio de você eu farei uma grande nação. No final das contas, né, Deus tem que... Gente, como Deus tem que se reajustar aos nossos jeitinhos? Deus tem que se reajustar, cara. Como é assim? Deus, sabe, dizer assim, olha, gente, não era o que eu planejei, você foi lá e tomou uma atitude e agora eu tenho que trabalhar de uma maneira diferente. Ele vai e não só cumprir a promessa de uma nação, mas de duas nações. Porque, afinal de contas, tem 2 filhos na parada. E Deus fala assim, olha, Abraão, você deu seu jeitinho, mas não é através disso que eu vou cumprir a minha promessa com você. Ele até queria que fosse, né? Não é através disso. Não vai ser através de Ismael, vai ser através de Isaac. E gente, essa, eu vou dizer assim, aquela tirinha, ela é interessante, a tirinha do início, porque ela faz uma trajetória lógica, uma trajetória cronológica, né? Então, sai com 75, com 99 anos, sim, você vai ser pai. E aí, com 120 anos, ele fala assim, agora, a promessa que você tanto esperava já era. Eu quero de volta. Para não falar perdeu o Playboy, perdeu Abraão. Entendeu? Perdeu, cara. Entendeu? E eu acho que ele deve ter passado pela cabeça de Abraão, tipo, coisas assim. Se eu não tivesse feito o que eu fiz, será que é porque eu fui lá, me deitei com H, e aí veio Ismael, o que foi, afinal de contas? Mas não era isso, não era sobre isso. Deus é um especialista em transformar aparentes desgraças em grandes bênçãos. Ele sempre vai fazer isso. Né? E ele transformou uma aparente desgraça numa grande bênção. É fato que hoje o conflito, a consequência está aí, existe um conflito, inclusive, entre esses 2 povos, lá no Oriente Médio, a gente vê, né? Os muçulmanos são os ismaelitas, né? E está lá, né? Palestina, Israel, aquela loucura toda que a gente já conhece e a gente vive hoje. Mas o fato é que a promessa se cumpriu. E Abraão, até aquilo que lhe coube dentro da sua trajetória, viveu a recompensa da promessa. Ele viveu a recompensa da promessa. Ele viu Isaac. Entendeu? Passar daquele momento em que Abraão é um tipo de Deus entregando seu filho, Isaac é um tipo de Cristo, entendeu? Mas ele vê passar daquilo, ele vê Isaac avançar, ele vê uma família ser formada e a descendência dele se prolongar. Não foi tudo, mas ele viu uma parte disso acontecer. Exatamente. E aqui, bem destacadinho aí na segunda-feira, fala assim, ó, a fé, ela exige confiança. Então, tem que ter confiança, mas ela também exige paciência. Ela exige entrega. Que interessante isso, né, Débora? Porque, como o pastor acabou de dizer, não é que Deus mentiu para ele, mas Deus falou assim, a sua descendência. Ele viu a sua descendência. Não era para agora também, era para o futuro, né? E uma outra parte também que está falando ali, que é muito interessante, fala assim, ó, Abraão, ele escolheu essa promessa. Ele escolheu crer, né? Sim. Crer nessa promessa. Mas e você sabe o que me chamou muito a atenção na segunda-feira aqui, que eu não tinha parado para pensar? Que o momento em que Deus faz essa aliança com Abraão, essa aliança onde ele manda pegar os animais, dividir no meio, essa coisa toda que para nós é muito bizarra, assim, porque a gente não está acostumado com isso. Eu falei para o Richard, se fosse hoje, Deus ia falar, Abraão, faz um contrato. Mas não faz um, não, faz 3. Faz 3 contratos, eu vou assinar, você vai assinar, o Espírito Santo assina, Deus assina. Ia ser uma coisa meio assim. Foi num momento em que Abraão deveria estar muito animado, empolgado, porque ele tinha acabado de vencer uma guerra, vamos dizer assim, resgatando Ló, daqueles reis que tinham, né, invadido ali o território onde Ló estava, levado a família. Então, enfim, Abraão teve sucesso, muito êxito. Só que ele volta um pouco preocupado com as consequências disso, né, e ainda se questionando, Senhor, tudo bem, mas... E quando que é que o Senhor vai me dar um filho? É isso mesmo? Não é?
ao invés daí ficar empolgado, vamos dizer assim, foi um momento meio sofrido ali para Abraão, de dúvida, né, de questionamento. E como eu acho isso muito especial de Deus, que no momento que a gente precisa, às vezes no limite da gente, ele vem e fala com a gente, como ele fez com Abraão. Olha, aí aqui ele falou e falou muito. Falou, confirmou, reiterou a promessa, pode confiar, isso mesmo, assina o contrato, faz tudo que precisa, né? Você vai ser pai, Abraão, Sara vai te dar um filho, eu tô te garantindo isso, né? E ele confirma tudo ali. Eu imagino que isso deve ter dado muito gás para Abraão, gente. Ele deve ter, depois dessa, ele falou: não, ninguém me segura mais. Eu vou, com 100 anos, eu vou ser pai. Porque, gente, Deus não falava com ele todo dia, toda hora. O intervalo entre uma fala e outra era anos. Mas depois que Deus falava, o combustível, o tanque ficava cheio, né? Com certeza. Gás total. É isso aí. É isso aí. Eu só queria deixar aqui a frase anterior que a Elisângela falou, que diz assim, eu deixei até grifado em vermelho para me lembrar, porque isso me tocou bastante. Às vezes esperar o tempo de Deus é ainda mais difícil do que acreditar que ele pode cumprir suas promessas. É isso aí. Essa é uma frase muito que pegou bastante, porque assim, esperar o tempo de Deus é o que nós estamos esperando há 34 anos. É a volta de Jesus. Nós não temos o dia, nem a hora, nem temos nada. A promessa. E esse é o tempo que Deus falou, ó, eu vou voltar. E essa espera que o tempo de Deus vai voltar, tem muitas pessoas desistindo, porque já não estão querendo acreditar que ele vai voltar. Então, essa é mais difícil. Porque acreditar que a promessa vai dar certo, a gente pode acreditar, porque a Bíblia comprova todas as promessas que Deus fez, ele cumpriu. Nenhuma saiu fora do contexto. Nenhuma. E a promessa que ele vai voltar, ele vai voltar. Com certeza. Só que o tempo que eu tenho que esperar é o que pode bater bastante na hora de tomar as decisões. É a pergunta da lição de quarta, né? A lição de quarta-feira vai falar sobre isso. Não vamos adiantar, vamos colocar o carro na frente dos bois, mas é muito interessante isso. Essa questão de você... É fé, gente. Isso é fé. Entendeu? Fé é acreditar nas coisas que a gente ainda não viu. Mas a fé em si não é só... uma crendice. Não. Entendeu? Não é isso. A fé é a certeza de que vai acontecer. Não é eu acredito, Deus falou, eu acredito. Aí daqui a pouco eu tô lá, né? Porque se eu só acredito no que Deus disse, eu vou começar a questionar. E aí, quando? Mas e aí? Por que tá demorando? E começar... Você falou que ia ser assim, por que tá sendo assim? Por que tá sendo desse jeito? Por que o caminho não tá reto aqui? É o povo. O povo não chegou. O povo não entrou em Canaã por causa disso. Entendeu? Chegou um ponto que alguns acreditavam. Mas e aí? Eles tinham a certeza de que ia acontecer? E essa é a certeza, é a firme certeza. A firme certeza. Não é só eu acredito. Eu tenho a firme certeza de que isso vai acontecer. A convicção de que Deus vai fazer como ele prometeu que ia fazer. Exatamente. Muito bem. Débora, vamos lá para terça-feira? Gente, esse momento aqui de terça-feira também foi assim de, nossa, muitas reflexões, né? Interessante. Eu gosto muito disso, quando a lição é provocativa, quando ela desperta assim reflexões que não são óbvias. Exato. Isso é muito bom, né? Então, essa questão assim, porque a gente sempre vê a relação de Deus com o povo de Israel. Deus e o povo de Deus. E às vezes a gente se esquece de observar a relação de Deus com as pessoas, os outros habitantes do mundo. Porque no momento em que Deus está trabalhando com o povo de Israel, o método era um pouco diferente, né? Porque hoje a gente tem a ordem de ir para o mundo todo, pregar para toda tribo, língua, nação. Mas os judeus tiveram dificuldade de entender isso. Por quê? Porque antes eles não tinham essa ordem. Deus falava por meio deles, mas não era para eles, saiam e preguem. Não, eles, na verdade, deveriam testemunhar. Mas a gente sempre olha da perspectiva... O povo quer ver. Isso, eles iam vir. É a diferença de centrífugo e centrípeto. Entendeu? Naquela época era centrípeto. Isso. Então, o pessoal vinha. E aí, eles eram atraídos. Na nossa época é diferente. Eles deveriam ser atraídos, né? Nós vamos. Pelo que eles estavam vendo, exato. Então, aí aqui fica, por que demorou tanto tempo?
A lição, até falei para o Richard assim, ó, ela coloca assim como o motivo pelo qual demorou foi que o povo que morava na terra, que habitava a terra, estava tendo chances ainda. Eles ainda não tinham esgotado as possibilidades de salvação. Esgotado a misericórdia de Deus. Eu falei uma coisa que eu entendi aqui. É possível eliminar as suas chances de salvação em vida. Cara, isso é muito pesado. Uhum. É possível eliminar. É possível dizer não para Deus a ponto de acabarem as chances. Esse povo fez isso, gente. Claro que não foi em 40 anos. Foi muito tempo. Por isso foi 400 anos de preparação, né? Né? Começa. Não, e se a gente vai ler os pecados que eles cometiam, a gente vai achar que nós somos tudo santo. É, Nem preocupa que você tá de boa, entendeu? tá tranquilo, Nossa, né? você tá sossegado. É. Tem alguém aqui sacrificando criança? É. Não. Pagando seus Fazendo próprios culto de filhos. orgia. Uhum. Era muito pesado. E era muito daquela época disso, né? De sacrificar crianças para deuses, né? Naquele período. A gente chega a pensar, né, gente, que absurdo. Como que é que eles podiam fazer uma coisa dessa? Era As sacrificar o próprio atrocidades, filho, gente. Exatamente. Também. Né? E eu acho que é interessante porque a gente acabou falando sobre o sacrifício de Isaac e no fundo, né, eu me lembro de um pregador dizendo assim que Abraão matou Isaac, né? No seu coração, Abraão matou Isaac. Ele ia fazer, Ele ele ia ia A mão cumprir. foi segurada, né? Ele ia cumprir. Ele ia cumprir. Abraão, no seu coração, matou Isaac. Ele não tinha Sim, ele nada decidiu nenhum. isso, Ele né? decidiu fazer aquilo lá. Deus sabia e por isso que proveu o cordeiro. Mas, gente, é uma questão assim, às vezes pode até se confundir, mas Deus não pediu para Abraão sacrificar? Não, era só um exemplo daquilo que Deus faria. Daquilo que Deus faria. Deus nunca pediu Porque isso. o homem, ele poupa. E ele vai até as últimas consequências. Sim. Exatamente. Né? A gente, ele diz, ó, só que na hora H ele fala, não, filho, não. Agora, na hora H o Filho de Deus foi até o fim. Uhum. Agora, você falou uma coisa que eu não tinha pensado, na hora que você estava falando, poxa, de sacrificar criança. Gente, a coisa que eu acho que é mais dura e mais difícil, talvez, de Deus suportar é quando se faz coisas contra crianças. Isso é uma coisa muito cruel. E a gente hoje não põe criança em cima de um altar e mata. Mas, gente, as crianças na sociedade hoje, elas estão sendo entregues a Satanás de muitas formas. Sim. De muitas formas. E não é aquela morte de o sofrimento acabou. É aquele, Constante. aquele sofrimento que literalmente acaba, né? E vai Dizem que minando a vida. Isso, essa palavra. A isso gente mesmo. fala muito do abuso, né, sexual infantil, para não falar a palavra e depois bloquear aqui o nosso podcast. Tem muito disso hoje, né? Nossa. A palavra, não, diga assim, a palavra, você fala a palavra sim. e depois você Não só pode, bloqueia. aham. Mas o fato que as crianças estão sendo abusadas de diversas formas. Diversas formas. Não E só às vezes até fisicamente. com consequências piores, vamos dizer assim. Claro que fica uma dor e tudo mais, mas pode ser que algumas coisas é curáveis. E às vezes é tão forte o psicológico, o poder que faz, né, esse trauma é tão forte que a gente vê assim, adultos com traumas de infância. É sofrimento para uma vida. Exato, isso. A morte de uma criança nessa época era morria, sofreu, morreu. Hoje, esse problema com a criança é a morte em vida ao longo de uma vida toda. Entendeu? Não que, porque a gente fala isso, talvez alguém que de repente passou por uma situação dessa pense, né? Acabou minha vida. Não, graças a Deus, existe chance e possibilidade por sua misericórdia. Sim. Só que o quanto isso se torna difícil e sofrido, e tem essa questão, e tem a questão da negligência, gente. Eu falo, os pais sacrificam os filhos diante das telas também. Entende? Tipo assim, quando os pais simplesmente negligenciam o conhecimento que a gente tem e entregam os filhos assim para o entretenimento e aquilo vai destruindo até a espiritualidade das crianças. Enfim, o fato às vezes a gente olha para eles e pensa que a gente está muito melhor que eles e não tá, não. É que não tem o pecadinho e o pecadão, mas não vai pôr na balança, a gente fala assim, não, né? Estamos Peraí. ferindo os mesmos princípios, Exato. né? Mas assim, a misericórdia de Deus é muito grande, eu acho que foi isso que a lição de terça-feira mostrou. A misericórdia de Deus é muito grande. Ele não estava preocupado só com o povo de Israel. O povo de Israel estava totalmente envolvido no processo, a salvação deles, mas a salvação dos outros povos também estava muito envolvida. Deus estava atento a isso, mas me chocou pensar nisso, gente. As suas chances não terminam só quando você morre. Você pode em vida,
esgotar suas possibilidades de salvação é quando você menospreza a vontade de Deus. E a gente comentou isso, eu e a Débora conversando sobre isso, é o que a gente chama de pecado contra o Espírito Santo, que é o pecado imperdoável. Por que é o pecado contra o Espírito Santo? Porque a função do Espírito Santo é justamente convencer do pecado, né? Então ele vai te mostrar esse pecado. Ele vai mostrar a você a justiça de Cristo que cobre esse pecado. A justiça aqui, essa palavra justiça aqui, não é a palavra justiça de Deus fazendo cumprir a sua justiça. Não. A terceira palavra vai mostrar Deus cumprindo a justiça, que é o juízo. Então, o trabalho do Espírito Santo é convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele vai te mostrar teu pecado, vai mostrar a justiça de Cristo, que vai colocar diante de você a graça, e é algo que foi dito a Abraão. Né? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Então, a graça de Deus, como Abraão creu que Deus podia fazer algo, Abraão sabia quem era Deus, então o fato de prover um cordeiro era a justiça de Deus. Isso lhe foi imputado por justiça. Era a justiça de Deus cumprindo na vida de Abraão. E a justiça para nós também é essa, ela vem através da graça. É a justiça de Cristo sendo colocada sobre nós. Mas vai vir o juízo. Então, negar o Espírito Santo é justamente isso. Não é? Vai chegar aquele momento em que você... esgotar suas possibilidades de salvação. Em vida. Negar os apelos que ele vai fazendo ao nosso coração. Exato. Vamos lá? Quarta-feira? Momento hipertexto, um momento maravilhoso. A gente normalmente costuma, até o meu esposo fala assim, a gente normalmente costuma encurtar. Porque como ele tem menos texto para se ler, a gente encurta ali. Mas ele traz muitos textos bíblicos maravilhosos, né? Eu vou tentar ser um pouquinho mais rápida, mas a gente falou muito aqui quanto tempo de espera, né? Quanto tempo de espera? Você falou que quanto tempo você está esperando? 34 anos. Você acha que é muito, meu filho? É pouco, hein? Para quem ficou 400. Exato, exatamente. Para quem ficou 40 anos para ser chamado para o ministério, Moisés, por exemplo, que teve uma preparação. Enfim, né? Sem entregar a idade, que eu sou jovem, a gente ouve muito assim na igreja, pessoas mais velhas assim, Jesus não volta, Jesus faz muitos anos que a gente está esperando. Quanto tempo? 30 anos? Ninguém espera Jesus mais do que uma vida. Exato, e sem contar que os primeiros 15 anos, mais ou menos ali, a gente está vivendo assim. Se você já nasceu nisso, você vai indo, mas não tem ainda 100% clareza dessa fé. Pode ser que tenha, mas eu acredito que seja uma minoria, né? Mas, enfim. E aí a lição já vem com uma pergunta para você refletir para sua vida. O que é mais difícil? Crer que Deus se importa ou confiar? Apesar da espera. Que espera é essa? 15 anos? E a gente volta naquela questão da perspectiva do eu. Minha vida e o quanto eu estou esperando. Gente, não é só sobre eu. Ou só sobre mim. Né? Não é sobre... Milhares de pessoas. É sobre salvar a humanidade. Entende? Então não pode ser, poxa vida. Porque eu já entrei nessa crise, tá? Não é possível. Cadê o não, Senhor? Eu já falo assim, Senhor, você não pode passar de mais 35 anos, porque eu já vou estar com 70, eu quero, sabe? Não. Sim. Gente, 2020, naquele lockdown, eu pensava, não, agora vai. Agora vai. Agora a gente está vivendo isso. Nossa, agora não, daqui pra frente é só pra cima. Mas, né? Olha, o pastor Cândido vai gostar dessa frase. Dessa frase. Pra cima. É isso aí. Mas aqui, a lição, nesse momento hipertexto, ele traz muito pra gente pensar nessa pressa, né? Nesse anseio, né? Eu acho que é importante a ansiedade no sentido da gente falar assim, então eu preciso fazer mais. Eu preciso pregar, eu preciso dar um estudo bíblico, eu preciso me fortalecer. Mas aqui a lição traz uma outra ansiedade. Aquela ansiedade que atrapalha e sufoca a nossa fé. Aquela ansiedade que, de fato, nos destrói. Né? Então, a lição faz a gente repensar um pouquinho sobre isso. Que a nossa força não é nossa. Não é nossa terra. É nossa, no sentido, é dele para mim. A força é dele para mim. É exclusivamente disso. E aí também aqui nos textos, um dos textos aqui fala muito sobre Josué, que ele falava ser forte e corajoso. Ele não fala, seja ansioso e vá em frente. Tenha pressa e sai correndo e vai dominar Canaã. Não é essa frase. Se desespera, se precipita. No peito. Ele fala, ser forte e corajoso. Confia. Você sabe confia. nadar? Você sabe de uma coisa? Não é a chegada que faz a gente forte. É o processo.
É a o luta, caminho. é o É caminho. o caminho, exatamente, é o caminho. Porque a facilidade, né, é que quando nós estamos fortes, nós estamos fracos. E quando estamos fracos, nós somos Aí é que fortes. somos fortes. Perante Deus, essa é a nomenclatura. É. Porque foi o ministério de várias pessoas, desculpa interromper. Não. O ministério de todos que nós fomos ler na Bíblia, todos têm esse contexto. Uhum. Eles se consideravam fortes, eu sou bom, eu sou o tal, não deu bom. Quando eles estavam fracos, oprimidos, eles se tornaram grandiosos e fortes. Porque Isso é muito confiaram na interessante. direção de E Deus. confiar na direção de Deus. Então, é a frase clichê que a gente ouve, sabe quando ouve, mas a gente precisa, né? Então, estamos vivendo contra o mundo aqui. A gente está indo contra a maré do mundo, né? E nós devemos, então, confiar e crer que ele fez promessas, cumpriu essas promessas e tem promessas a cumprir. Né? Então, é que essa ansiedade não seja para sufocar a nossa fé, mas seja uma ansiedade para nos animar, para nos Isso. erguer, falar, Nos Senhor, motivar. vamos lá. Eu vou acordar de manhã, num sábado de manhã, eu vou estudar a sua lição, eu vou estar na escola sabatina de manhã para te adorar. Aham. Eu vou estar pontualmente. Ah, mas é porque a semana foi cansativa. Pois é, mas o sábado não é meu. Uhum. O sábado tem que estar disposto. A gente usa muito isso nós adventistas, né? O sábado é dia do descanso. E a gente não faz. E aí não cumpre a promessa que a gente deve fazer de segunda a sexta, porque a gente está trabalhando, e Esse é não o cumpre no problema. final de semana, E pastor. eu acho que isso aí é o verdadeiro problema da coisa, porque é assim, ó, a palavra Shabat inclui descanso. E o descanso não é só da realidade diferente do restante dos outros dias. Então, algum problema de eu ter um momentinho de descanso no sábado? Nenhum. Não. Entendeu? É bem verdade que o sábado, que foi feito por causa do homem, então, ou seja, foi feito para nós mesmo, esse foi feito por causa do homem, a gente pode confundir. Esse por causa do homem não é porque eu vou fazer do jeito que eu quiser. É porque é um momento, Deus falou assim, ó, é por causa de você mesmo, é um momento que eu quero passar diferente com você. Eu vou te abençoar durante esse tempo todo, vou estar do seu lado esse tempo todo. Não. Mas o grande problema do nosso sábado, às vezes, esgotado, entendeu? Cansativo, é que de domingo a sexta eu não fiz nada. Eu não dei um estudo, eu não falei de Jesus, eu não Fiz fiz uma oração com um amigo, nada, uma ligação, nada, não visitei nada. alguém. Aí quer doente. fazer Aí que tudo eu num sábado. Ó, e eu vou falar bem a verdade, assim, a Débora vai se lembrar disso. Eu nos últimos anos, como pastor distrital, eu nunca marquei uma reunião no sábado mais. Eu não marcava minhas comissões mais no sábado, elas aconteciam em outro... Elas estavam numa sexta-feira, às vezes por necessidade, na maioria do tempo no domingo antes dos cultos, eu reunia as minhas igrejas para comissão. Eu não marcava mais comissão no sábado. Não, porque eu acho que fugia o propósito. Fugia o propósito. Então, cuidado. Né? O sábado é algo, um relacionamento especial, mas, né, também não é um negócio que eu posso fazer do jeito que eu quiser. Exato. Não dá. Então já fica aí nossa deixa para vocês, jovens queridos amados. Escola Sabatinas, 8h45, né? Pra gente começar aquele monte de louvor isso maravilhoso. E fazer isso aqui, ó, um Um podcast bate-papo. presencial, cada um trocando suas ideias, porque eu tenho certeza que você tem algumas ideias que a gente está conversando aqui, e fala, nossa, deixa eu contribuir. E muitas das vezes a gente não escreve, eu sou dessas que eu assisto, ouço, mas eu não vou lá digitar. E é na Escola Sabatina que você faz isso, você troca ideia. Você Eu, Maravilhoso. às vezes até me frustro nas escolas sabatinas, porque assim, geralmente eu vou numa igreja para pregar. São raras as vezes que eu não estou pregando, que eu estou lá sentado e tenho a oportunidade de assistir um sermão. Eu gosto disso, inclusive. Mas o fato é que às vezes a escola sabatina vira outro sermão, outro culto, né? Que alguém vai lá, fala. Eu até me frustro. Às vezes eu falo assim, se ninguém fala, eu falo o tempo todo. Eu falo facinho, filho. Falo mesmo. Né? Eu, a Débora, que está acostumada a falar, tenho certeza que Eu não tô acostumada a falar, não. alguém aqui também gosta muito de falar, né? Mas o fato, depois que passa, eu me frustro, porque a escola sabatina não é para isso. A escola sabatina é para fazer o que a gente está fazendo aqui agora. Exato. Né? Um bate-papo. E tem um filho do milagre aí, né? Tem. Tem um filho do milagre. Tem o Quinta-feira. cumprimento da Que é promessa. quinta-feira, que é com os nossos convidados. Não briguem, mas pode falar primeiro aí. Vocês dividem aí. Eu acho que é aquele aspecto que eu abordei ali anteriormente. A promessa era mais abrangente e a promessa dos 400 anos
ela tem um aspecto profético muito maior, porque nos envolve. Alcançar a terra prometida é algo que Deus fez para nós também, uma promessa feita para nós, né? A volta de Jesus e a eternidade e tudo isso, a Canaã celestial, assim que a gente chama, né? Não só a Canaã terrestre dos 400 anos. Mas a quinta-feira vai dar o foco naquilo que foi cumprido na vida, entendeu, de Abraão, Exato. na promessa feita para ele. E isso é uma prova de que existem promessas pessoais para nós também. Coisas, a aliança de Deus pode se cumprir na minha vida pessoal. Sem dúvida. Entendeu? E eu posso tomar posse disso, eu posso aproveitar dessas promessas que Deus fez para mim, né? Então, o filho prometido aconteceu. Né? Apesar do tropeço de Abraão, né? Que era o Abrão na ocasião, vamos dizer assim, o Abrão caiu. O Abraão viveu o cumprimento da promessa e prevaleceu. E é lindo que é na promessa que se cumpre na vida pessoal de Abraão que Deus também tem uma lição para a humanidade inteira, né? É ali que você tem eu não sei exatamente qual é o termo teológico, tipo, antítipo, essa coisa toda, mas ali você tem o prenúncio da salvação, né? Abraão ali, ele representava Deus. É um tipo, representava Jesus. O antítipo é aquilo que foi profetizado antes, aquilo que estava na mente de Deus e que vai acontecer lá na frente. O tipo são as pessoas que ao longo da história vão personificando essa promessa sendo cumprida, né? Davi é um tipo de Jesus, quando mata Golias com a espada de Golias. Por quê? Porque Jesus matou o inimigo com a própria arma do inimigo, que era a morte. Então, assim por diante. Né? Mas, e você vê que coisa, né? A lição fala assim, ó, esse carneiro simbolizava o auge da aliança. Todas as promessas feitas a Abraão, o filho, a terra de Canaã, a formação de uma grande nação, apontavam para um único acontecimento. O Messias, o Filho unigênito de Deus, sacrificado pelos pecados do mundo inteiro. Olha que grande que era. Abraão estava só querendo a realização de ser pai. E Deus estava falando, eu estou fazendo de você um tipo de Deus, o seu filho um tipo de Jesus, para mostrar para o mundo o meu amor e revelar o plano da salvação. E para dizer que eu também quero uma grande nação para mim. Que eu vou trazer todo mundo para ficar aqui comigo. Né? Porque se o Apocalipse fala que são como a areia do mar, sim, então é uma grande nação ao longo da história. Não são todos. Deus queria todos. Né? Exato, exatamente. Como o senhor comentou anteriormente, que dentro do coração dele, ele não que ele era um assassino, mas ele foi obediente a Deus. Isso. Dentro do coração dele foi obediente. Então, Deus pediu para ele o que ele mais valorizava. Está dizendo aqui na lição. O que ele mais queria na face da terra. Deus falou assim, não, eu vou te dar, mas espera aí, vou tomar agora, vamos ver. E ele obedeceu. E aí, toda vez eu fiquei assim, e eu? Primeiro ponto, o que eu estou valorizando? E o segundo ponto, será que eu consigo abrir mão disso? E quando Deus toca nessas questões, aí você fica pensando, o meu relacionamento com Deus está condicionado a isso? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Exato. Né? Porque Abraão, ele não entendeu nada, não fez sentido nenhum, mas não tinha nada a ver com a relação dele com Deus. Exato. Com filho, sem filho, eu continuo o Senhor. Crendo, confiando. Poderia ter sido também uma visão assim, né? Me corrija se eu estiver errado. Uma visão, porque naquela época eles matavam os filhos. É um ato pagão. Peraí, que Deus é esse? Tá mandando matar o filho igual o povo de lá faz. Que loucura é essa? Não, ele não fez isso, ele foi lá e creu. Olha, é sensacional. Gente, Deus faz isso de diversas maneiras, quer ver? Eu acho que isso aí é muito próprio, o fato de Deus mandar Abraão matar Isaac, Deus fala assim, vai lá e mata teu filho, teu único filho, e depois impedir para justamente se diferenciar dos deuses que o povo servia. Né? Mas Deus ele sempre visualiza. Gente, Deus é Deus. É incrível essa questão. Exemplo, eu vou fazer um parênteses aqui na temática. O Evangelho de João tem uma das curas de cego mais diferentes de todas, que é quando Jesus vai lá, cospe no chão
faz o barro, coloca nos olhos do cego, depois manda ele se lavar. E o cego é curado. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas, por exemplo, o Evangelho de João é o evangelho mais traduzido ao longo de toda a história, é o evangelho mais usado em situações missionárias. Então, quando o missionário chega num lugar onde não tem nada escrito, não tem... Então, é o Evangelho de João que é usado e é o Evangelho de João que é traduzido por causa dos feitos, dos milagres e tal. E aí conta uma história que numa tribo, né, a tribo toda estava ali vendo e gostando, o missionário estava fazendo trabalho, mas o pajé não, o pajé se separava disso. E qual que era o método de cura daquela tribo, onde o pajé estava? O cuspe. Com todas as vezes que alguém passava por alguma coisa, ficava doente, aconteceu alguma coisa, por exemplo, eles faziam um corte, o pajé cuspia, fechava aquilo, e aquilo ia ser a cura. Parece absurdo, entendeu? Mas, numa noite, e o pajé acompanhava de longe, numa noite em que o missionário chegou nessa história no Evangelho de João, o pajé disse, esse Jesus me interessa. Esse daí me interessa. Por quê? Porque ele usa o mesmo método que eu, ele está usando o cuspe para fazer. Gente, quem é que me diz por que Jesus fez aquilo? Qual era o motivo? Não tinha nenhum motivo para aquilo. Entendeu? Quem é que me diz que Jesus não fez aquilo? Milhares de anos, ou milhares, porque são, vamos dizer assim... 2000 pelo menos. Pelo menos, um pouco menos talvez, mas que não fez isso para atingir uma tribo de pessoas lá que estava no meio do mato, que um missionário um dia ia ter que alcançar. Exato. Então Deus faz essas coisas, Deus trabalha com o ilógico, Deus trabalha com o ilógico. Mas a história que nós estamos iniciando dessa lição é a frase da lição aqui. Assim, o nascimento de Isaac mostrou que Deus é capaz de cumprir suas promessas mesmo quando tudo parece impossível. Exato. O ilógico de Deus vai sempre chegar naquilo que ele já disse que vai acontecer. Deus não deixa os seus filhos sem as suas profecias, sem o conhecimento necessário para chegar à salvação. Então, o que é necessário para a salvação foi descrito por Deus e ele vai fazer com que isso aconteça. Como? Pode ser ilógico. Eu assim, imagino que Abraão estava tão conectado, mas tão conectado com Deus, que ele não teve dúvida que era Deus falando com ele. Não teve dúvida, né? E às vezes eu fico pensando assim, Senhor, me dê a sensibilidade de entender que é a tua voz, não a voz da minha consciência, falando, vai por aqui, minha filha. Eu digo assim, Senhor, mas dá uma gritadinha aqui, porque eu tô precisando que o Senhor dê uma gritada para você esse caminho que eu preciso. Eu tô escutando. Dá uma gritadinha. E às vezes a gente pode se confundir, né? Exato. Sim. Pode se Porque se confundir. a gente não tiver tão Não só conectado, com a gente. A gente pode se confundir com os outros. Com Porque os você pode outros. achar que alguém veio trazer para você algo que é a vontade de Deus. Mas é uma coisa que aquele... Qual que era o nome dele, Débora? Desculpa, no ao vivo é bem assim, né? É aquele americano que foi na Oprah. Lembra dele? Nossa, te colocou numa me situação, fugiu aqui né? agora. Não, mas ele foi um adventista, que foi o assessor do Will Smith. Eu sei. Eu não lembro o nome Devon Franklin. Devon Franklin, o nome desse cara. Esse cara, na Oprah, ele disse um negócio interessante. Ele disse assim, olha, como é que você conseguiu? Por que você prosseguiu nesse sentido? Ele disse assim, olha, como quando uma porta se abrir, se nessa porta não cabe a sua fé, não entra. Não foi Deus que abriu. Ele fala, essa frase para mim é marcante, assim, se uma porta se abriu, mas nessa porta não cabe a sua fé, não entre, entendeu? Porque não foi Deus que abriu. Uma questão da confusão, às vezes a gente pode achar que alguém está trazendo uma mensagem de Deus para nós. Cuidado. Se a sua fé não cabe nisso, não entre. É o famoso Vox Populi, Vox Dei. O que era o Vox Populi, Vox Dei? Vox Populi, Vox Dei era, eu não me lembro o lugar também, isso é coisa de Rodrigo Silva, ele conta, né, que o povo pagão, eles iam até o templo, falavam com os deuses, perguntavam, tiravam faziam suas dúvidas ali. E aí, o que eu faço tal para o deus pagão? E aí eles desciam do templo correndo, porque lá embaixo tinha uma multidão de gente e entravam no meio do povo e ficavam ouvindo para ver se a resposta vinha. Daí vem a voz do povo e a voz de Deus, Vox Populi, Vox Dei. Cuidado com a voz do povo também. Exato. Se a voz do povo, se a resposta que vem, entendeu, ela não está de acordo com seus princípios, ou seja, não foi Deus que está abrindo essa porta, porque se a sua fé não cabe ali, não entra. Exato. Muito bem. Nosso tempo está bem avançado. Vamos para a nossa sexta-feira. A gente gosta de falar. Você gosta de falar? Rapaz, Então,
Que problema que você arrumou pra você Mas- colocar essas duas juntas, gente. Mas Nós é estamos bom, falando a mais- gente Eu gosta, tô a falando gente mais gosta. que as duas. Você tá tô falando colocando mais. Exatamente. Coloquei a culpa nelas. Eu não queria falar nada. Aquela mas questão- Eu também não, É já que aquela ele questão, falou. já que né? ele Quando dá o tocou. microfone pro pastor, esquece. Pastor adventista é uma praga. Vê 2 tijolos, sobe em cima e faz um discurso. É isso aí. Maravilha, isso é uma Te maravilha. deu o microfone, então. Melhor é aí. O interessante de sexta é que o título diz antes do juízo, a misericórdia, né? E como que isso nos reflete, né? Nos contextos bíblicos daquele tempo, foi igual a Débora comentou, nós tivemos ali 400 anos para que se cumprisse a promessa que Deus fez. Dentro desses 400 anos, houve ali uma misericórdia por todo o povo que estavam presentes. Tanto aquelas pessoas que elas puderam chegar em vida e perder a sua fé, como também aquelas outras pessoas que estavam desacreditadas ou que não tinham conhecimento bíblico, porque naquele período tinha muitas testemunhas, né? Muitos testemunhos naquele período, aceitaram o propósito e se entregaram para Deus ali naquele momento. Então, houve aquela inversão, né? Quem estava muito próximo se perdeu. Quem estava longe demais chegou mais perto. Então, há o quê? Uma misericórdia. E a misericórdia, ela se perdura por todo esse tempo. Foi igual a Elisângela comentou, né? 34 anos é pouco tempo, 15 anos é pouco tempo, né? Para a gente que está esperando a volta de Jesus, né? E é interessante que a gente se nomenclatura, né? Nossa, foi muito tempo que eu estou esperando e Jesus não voltou. Mas também nós temos aquela percepção, né? Aquelas outras pessoas que ainda não conhecem, aquelas outras pessoas que ainda não chegaram a Deus ainda, elas têm essa oportunidade. Então, essa oportunidade Deus está deixando para que venha. 2 Pedro 3, verso 9. Não retarda o Senhor a sua vinda, como alguns a julgam demorada. Antes ele é longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Isso é muito interessante, porque nós temos que ter o caminho. E o caminho, ele sempre vai ser difícil, desde que a gente está servindo a Deus. Porque ele não falou que seria fácil. Uhum. Ele falou que iria nos ajudar. E o interessante do contexto histórico, tanto da lição anterior, que é da lição anterior do trimestre passado, que contou sobre a Êxodo e uma explicação muito interessante sobre Moisés, que teve ali sua preparação, onde ele teve 40 anos de preparação, e o contexto histórico reflete lá na cruz. Em tantos atos que foram acontecendo, tinha uma escrita lá da cruz. E a entrada agora de Josué como um líder para ajudar aquele povo, dá uma nomenclatura de que Deus sempre coloca algum líder, né, para fazer com que outras pessoas se tornem discípulos. E nós somos feitos para ser discípulos. Os 12 discípulos, eles foram escolhidos a dedo. E o privilégio que eles tiveram, nós somos esses privilegiados hoje. Porque nós temos a chance de ajudar muitas pessoas e nós demonstrarmos também a misericórdia que Deus tem por cada um de nós. Porque, por exemplo, hoje, o Jonas cometeu, às vezes, vários pecados. E pela misericórdia e a graça de Deus, ele pode me perdoar quando eu chegar na minha casa, ajoelhar e orar a ele e pedir, Deus, me perdoe, cometi alguns erros hoje, mas pela sua graça, eu consigo ter esse perdão. O problema, Jonas, disso tudo é que é bom assim pra gente. Antes do juízo, misericórdia. Ótimo quando é pra gente. Agora, quando é pros outros, antes da misericórdia, juízo. E muitas vezes a gente age assim. Antes da misericórdia, juízo. Não, aí errou mesmo, não sei o que e tal, entendeu? É uma pena. Duas coisas que eu fico pensando assim em relação a tudo isso. Primeiro, como a Bíblia conta a história de modo geral e fala da maioria, a gente não conhece, mas com certeza muitos pagãos, né, muitas pessoas que não eram do povo de Deus se converteram, fizeram parte do povo de Israel e vão estar no céu. E a gente vai ter a oportunidade de conhecer histórias de pessoas que foram alcançadas, porque a estratégia de Deus ela não é falha. Ele conhece cada um individualmente. A gente ouve a história através de povos, né? Povos. Mas Deus trata cada um individualmente. E segunda coisa, gente, se tem uma coisa que ninguém nunca vai poder dizer foi Deus não deu tempo suficiente. Exato. Exatamente. Exatamente. Né? E você falando aí, eu pensei assim, interessante que
não tem como caber toda a história da humanidade na Bíblia. Né? É. Muita maravilhosidade. Enquanto o povo estava ali caminhando a rumo a Canaã, existia uma humanidade. Imagina a humanidade, algum povo falou assim, esse povo é louco, as notícias andam. Aham. Alguém deve ter comentado, foi até um povo que fugiu, tá assim assado. E pode ser por um testemunho também, ter aceitado, eu vou servir esse Deus aí. Exato. Então assim, tem muitas, lá no céu, Nossa, as histórias serão as mais incríveis. a eternidade Vai assim, revelar. vai revelar muita coisa, muita E coisa. teve muita gente que não leu a Bíblia, mas leu a vida de alguém. Exato. E aí? E se a E pessoa não refletiu, não foi a Bíblia, a única Bíblia que essa pessoa pôde ler, é problema para nós aí, né, para resolver. Mas o mais interessante, vocês comentando, refletiu muito na lição anterior do 13º sábado, aonde nosso rosto ele resplandece a luz. E até que teve uma pesquisa feita por um japonês que temos essa luz no nosso rosto, só que a sensibilidade que nós temos no nosso, eu acredito que por nosso pecado, nós não conseguimos ver essa luz. Mas nós temos sempre alguém que a gente observa e a gente fala que essa pessoa ela é de Deus. Tem uma Você luz. olha, ela está demonstrando essa luz para você. Você pode não conhecer essa pessoa, mas você passou por ela e você fala assim, essa pessoa ela é diferente. Ela possivelmente ela é uma luz. E eu queria deixar só aquela frase que eu falei de segunda-feira, que eu acho que reflete muito o que a gente vai deixar aqui para as pessoas também, que é, às vezes, esperar o tempo de Deus é ainda mais difícil do que acreditar que Ele pode cumprir as suas promessas. Exato. Então, que a gente possa refletir nessa frase, eu quero deixar essa frase para o pessoal em casa também. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, senão a gente vai finalizar aqui a nossa lição. Tem complementando aí, que a Ellen White fala aqui, ó, não seja como aqueles que desprezam a paciência de Deus, é o que a Débora diz. Ele está dando tempo para nós, ele não está demorando, ele está te dando um tempo, ele está com paciência, está com cuidado. Filho, calma, filho, Deixa comigo. calma. E aí é que fala claramente. Não sufoca o artista. Não sufoca o artista. Sufoca o artista. Não seja esse que despreza, né? Só queria fazer um adendo aqui também, o Jonas. Sim. Na parte de comunidade, porque as pessoas vêm falar assim, nossa, o que eu faço num PG? Me dá uma dica. Verdade. Gente, a comunidade é o tema pronto do seu PG, né, pastor? Eu fui um dos primeiros a escrever esse comunidade Olha aqui. só, que privilégio nós Que temos. privilégio. Nas primeiras, o primeiro gravado foi do Diego Barros. O Diego escreveu, meu parceiraço na época. Eu estava ele na União, também na UNEB, e eu na UCOB. E, cara, como eu dei valor nesse negócio aqui do comunidade, porque isso aqui salvava a vida mesmo da galera na questão do PG. Exato. Né? Então a gente aproveita isso aqui, porque se você não sabe que temática usar, tá aqui, né? Tá pronto, tá pronto. Então, assim, não é só um texto para você ler, é um texto para você compartilhar, faz um PG com a galera aí, né? E o pastor, eu vou aproveitar aqui que o Jonas já quer encerrar, mas o que nós aqui da PO vamos fazer lá no Maranata? Nós vamos participar do Maranata Experience. Você não Que quis falar mais coisas, né? chique! Você viu, né, galera? E aí, dá um spoiler aí pra nós, pastor. Você quer saber, vai lá. Porque em primeira mão pro nosso pod cristão, entendeu? Aqui, ó. Quer saber, vai lá. Rapaz, eu mostrei pro Jonas até umas coisas que eu não podia mostrar aqui hoje. É que aqui vai ficar gravado, né? Vai ficar aí no ruim, YouTube. mostrou meu no chefe off. assiste isso aqui, depois vai me pegar. Depois, Pastor Cândido pelos assistindo cabelos lá. que agora eu tenho. Não, mas o Maranata Experience vai ser só uma das partes do nosso Maranata SP, que vai ser top demais. O Experience é a nossa feira, né? A feira do Ministério Jovem. Nós vamos trabalhar um pouquinho de MRNT nos estandes. Nós vamos ter a oportunidade de jovens apresentarem projetos que estão realizando lá. Não vai nem precisar nem se inscrever, vai ter um palco lá para a galera chegar. Que incrível. Na hora do microfone aberto, a galera lá e dizer, gente, estou fazendo um negócio muito legal, tal, assim, 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 apresentar. A gente vai viver o que é o MRNT na verdade. Entendeu? Porque, embora pareça muito engessado por causa das 4 letras, certinhos, né? Como a gente está acostumado, gente, não é engessado. É a oportunidade e o direcionamento dado ao jovem para desenvolver os seus dons no Ministério Jovem. Então, o Maranata Experience vai ser isso. A gente vai ter essa oportunidade de vivenciar. Fora
o layout que vai ser maravilhoso. assim. Incrível. Não, muito, muito bem feito. Então, Vai ser muito bom. galera que não se inscreveu, por favor, Se Por favor, gente, inscrevam aí. domingo, Já dia começa. 6 de É. outubro, abre Começa. o segundo lote. Eu sou animadíssima. Ô, galera da região B, vamos fechar um ônibus aqui, galera. Ajuda a tia, E, né? é, O pastor Paulo falou assim pra mim: o que você tá ganhando? Elisângela falou assim: tem que fazer o negócio acontecer, eu tô ganhando. É. É porque é muito bom. Quem foi no Maranata Brasília, olha. depois vocês vão ter que ficar os Muito três, né? Fica vendo aqui, a Elisângela, o Jonas e o Jean contando história pro povo. é Cara, verdade. não. Porque do Maranata Brasília eu não fiquei. fui. Pois é. Eu Pois fiquei é. falando, falei pra todo Agora mundo. você não perde mais, né? Não, Eu ele paguei foi. Eu ele fui e ficou comecei a falar pra contando. todo mundo. A gente fez JA, falou no culto e É. tudo mais. Enfim, galera, vai ser uma experiência Vai ser incrível, muito bom. né? A chance de você não ouvir as histórias dos outros, você contar suas Viver, Isso. viver, Vivenciar. experience. É, vivenciar. Já aprendi a palavra. É isso aí, pessoal. Ficamos felizes aqui pelos nossos convidados terem topado estarem aqui presente com a gente. Para você que não sabe o que é PG, é pequeno grupo, nós nos reunimos em grupos para estudar sobre a palavra de Deus. E a lição dos jovens com esse título Comunidade tem sempre um título interessante, onde nós é uma meditação e ali nós explanamos e nós tiramos dúvidas, discutimos. E você que não conhece, não entende, vá num PG, você pode se expressar à vontade, você pode colocar as suas ideias, e isso vai ajudar muito as pessoas a aprender também, porque nós sempre aprendemos com quem nos ajuda, nos ensina e quem tem coisas para contar para a gente, porque a gente às vezes não sabe de tudo, na verdade a gente não sabe de tudo, e a gente aprende cada vez mais com vocês também. Então vá num PG, que é o pequeno grupo, participe e que você vai gostar bastante. Vou pedir para o pastor fazer a oração final para a gente. Tá bom? Vamos Obrigada, viu, gente, pela Eu participação agradeço. aí. Privilégio estar com Maravilhosa. vocês aqui. Maravilhoso. Vamos lá. Pai querido, obrigado porque na experiência da lição dessa semana, que não foi simplesmente um conto de histórias, muito menos, Senhor, um conto de fadas. É a realidade que aconteceu na vida de alguém. Essa realidade, Senhor, se reflete na nossa vida hoje. Obrigado pelas promessas, obrigado por ter cumprido as promessas que foram feitas dentro do tempo antes de nós. Elas nos trazem força para a gente continuar seguindo firme, Senhor. A despeito de acreditar, ajude-nos, Senhor, a saber esperar o cumprimento de cada uma delas, em especial a tua volta. É o que nós mais aguardamos. Amém. Dá-nos a tua bênção, a tua paz, derrama teu Espírito sobre nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Se você não curtiu, já curte aí. Se você não compartilhou, compartilha com seus amigos. Se você ainda também não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação, você vai estar sempre recebendo quando nós estivermos postando as nossas lives. E também quero te convidar para que você esteja presente aqui, não presente aqui, né, mas nos assistindo à nossa próxima lição, que é a lição 2, com o título Lições sobre Liderança. Se você quer aprender um pouco mais sobre liderança, como você deve agir, esteja com a gente aqui na nossa próxima lição. Tchau, tchau. Isso aí. Benção.